Aqui então, Lucas 7,36, é a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus com o puro nardo, um óleo perfumado de altíssimo valor, guardado em um vaso especial, o vaso de alabastro. Então fala assim, Lucas 7,36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então aqui fala um dos fariseus. Os fariseus, eles eram extremamente zelosos pela lei de Deus. Eles se julgavam melhores do que os outros, e quando eles convidavam Jesus para qualquer evento, normalmente eles tinham em mente a intenção de testá-lo. Mas eu creio assim, irmãos, quem sabe, se com esse fariseu não foi diferente. Quem sabe ele não convidou Jesus porque ele queria conhecê-lo melhor. Talvez ele tenha se sentido atraído assim por alguma pregação de Jesus e por isso ele o convidou. Porque assim ele poderia observar melhor e mais de perto as palavras do Senhor. Ele podia ver Jesus mais de perto e ver os seus ensinamentos. E as conversas de Jesus, nós sabemos, né, nesse tipo assim de encontro, elas eram extremamente edificantes. Por quê? Porque Jesus, em todos os lugares, ele estava sempre fazendo a vontade de Deus. Ele estava sempre anunciando as verdades, anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. E aqui também fala, e entrando em casa do fariseu. Então Jesus, ele entrou em diversas casas. Ele entrou na casa de Zaqueu para trazer salvação. Ele entrou na casa de Simão Pedro para curar. Entrou na casa de Jairo para trazer vida. Entrou na casa de Marta e de Maria para ser amigo. Entrou na casa em Caná da Galileia para levar alegria. E aqui entrou na casa do fariseu para perdoar os pecados. Então nós vimos aqui que Jesus ele entrou em várias casas. E a próxima casa pode ser a sua. Vamos ver o que fala em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, irmãos, a palavra está dizendo, abra a porta do seu coração e convide Jesus para entrar. Então, irmãos, num ato de fé, confessem comigo, Senhor, nesse momento, eu abro a porta do meu coração e te convido para que o Senhor entre e reine na minha vida. Amém? Vamos voltar lá em Lucas 7:37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com o unguento. Então aqui está dizendo, né, uma mulher, e a Bíblia destacou, uma pecadora. Nós não sabemos o seu nome. Ela entrou sem ser convidada e assim, com uma grande coragem e sem se importar com a reprovação, ela se aproximou de Jesus chorando e as suas lágrimas, né, molhavam os pés dele e ela os enxugava com os seus cabelos, beijava também os seus pés e derramava sobre eles o perfume que trazia. Então, o que a mulher ela demonstrou com essa atitude? Ela demonstrou, assim, arrependimento dos seus pecados. Seu coração, ele estava, assim, totalmente arrependido e quebrantado. Então, a atitude dela foi, assim, uma manifestação de amor, de carinho, associado a um pedido de perdão.
Então, é certeza assim, que essa mulher, ela pensava numa mudança interior. Ela estava disposta assim, a uma nova prática de vida. Então, com essa atitude, ela demonstrou, além do arrependimento, uma grande adoração ao Senhor. Então, o que é adorar? Adorar é amar, é venerar, é reverenciar. Por isso, irmãos, que o Senhor é o único digno de toda a adoração. Nós sabemos, né, que o primeiro e maior mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso, irmãos, que nós temos que amar, adorar somente o nosso Deus. Nós não podemos colocar nada e nem ninguém no lugar dele. Então, adorar, irmãos, é expressar a Deus assim o nosso sentimento por Ele. Não apenas com palavras, mas principalmente com atitudes, com ações, como fez essa mulher. O próprio Jesus, ele define bem a verdadeira adoração. Está lá em João 4, 23. A palavra fala assim: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tá vendo, irmãos? Então, a verdadeira adoração é essa, que é feita em espírito e em verdade. Deus, ele não está procurando pessoas importantes, ele está procurando verdadeiros adoradores, não é? Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração, ela rompe tradições, ela rompe cadeias físicas, cadeias espirituais. E ela, principalmente, irmãos, a verdadeira adoração, ela chama a atenção de Deus. E ela reflete assim, né, o arrependimento, o quebrantamento e a rendição. Judas Iscariotes, ele era um discípulo de Jesus. Ele amava Jesus. Será que ele tinha uma verdadeira adoração? Então, nós sabemos que não é? Era uma falsa adoração. Ele andava com Jesus, ele ouvia seus ensinamentos, ele via seus milagres, mas ele não tinha um coração adorador. Ele era mesquinho, crítico e ladrão. Jesus estava com ele, porque Deus, irmãos, ele é um Deus de oportunidade. Ele nunca desiste da pessoa. Mas Judas, ele não estava com o Senhor Jesus. Ele louvava com os lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. As suas ações demonstravam isso, né? Uma falsa adoração. Bem diferente a atitude dele dessa mulher que nós vimos aqui no texto. Vamos ver o que fala em Marcos 7, 6. Fala assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá vendo? Então o Senhor está dizendo: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Irmãos, quantas pessoas são assim? Dizem que amam o Senhor, falam que Ele é a pessoa mais importante das suas vidas, mas nas suas atitudes demonstram o contrário, né? Com os lábios professam isso, mas nas atitudes, no coração, fazem exatamente o contrário. Então fica assim a pergunta: o que levou essa mulher a agir assim? A resposta, irmãos, é que ela reconheceu assim a sua grande necessidade de Deus. Ela olhou para si mesma e ela percebeu a sua condição diante do Senhor. E certamente ela concluiu, não é, que só existia uma saída, que só lhe restava uma chance. E essa saída, essa chance, estava justamente aos pés de Jesus. Então, vamos voltar lá em Lucas 7, 39.
Então fala assim: quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. É interessante, né, irmãos? Porque o fariseu, ele também era pecador. Então aqui havia duas pessoas na presença de Jesus com o mesmo problema, o pecado, mas com atitudes totalmente diferentes. O homem, ele recebeu Jesus assim em sua casa com uma orgulhosa frieza. Então nós vemos assim que a palavra de Deus, ela não destacou como o homem o recebeu. Já a pecadora, ela desdobrou-se em manifestações de ternura e de arrependimento, né? A Bíblia relatou tudo o que ela fez, né? Que ela entrou chorando, regou-lhe os pés com as lágrimas, enxugava-lhe os cabelos, enxugava-lhe os pés com os cabelos da sua cabeça, né? Beijava-lhe os pés e ungia-o com unguento. Então nós vimos aqui, irmãos, assim, uma grande demonstração de amor da parte dessa mulher. A mulher era pecadora, né? O fariseu também o era. Ambos estavam na presença de Jesus. Mas o homem, o fariseu, ele não teve os seus pecados perdoados, não é? Por quê? Primeiro, porque ele não os admitia. Ele se julgava justo, mas não pecador. Ele não sabia amar e perdoar. Irmãos, quantas pessoas também são assim, não é? Se julgam justas, não é? Dizem, eu faço tudo certinho. Mas, irmãos, muitas vezes não perdoam, não é? Às vezes fazem algo que está fora da palavra de Deus. Então, o fariseu, ele não demonstrou amor pela mulher que entrou em sua casa. E, pelo contrário, não é? Ele a desprezou, ele a condenou. Porque ele falou, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, que era uma pecadora. Então, irmãos, nós sabemos, né, assim, que Deus, ele sonda o nosso coração, não é? E nós vamos ver aqui o que Jesus fez. No versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual destes o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, irmãos, nós vemos assim que Jesus, ele com frequência, ele comparava o pecado a uma dívida. Então, aqui na parábola, né, Jesus, ele partiu assim do pecado, desembocou no amor, passando pelo perdão. Simão, o fariseu, ele era um homem assim profundamente religioso e conhecedor da lei, mas ele estava equivocado, necessitando assim de esclarecimentos. Ele não conseguia entender a atitude daquela mulher e muito menos o porquê que Jesus não a censurava, não a condenava. Ele não entendia então acerca do amor, do perdão, da transformação que uma pessoa pode experimentar pela manifestação do poder de Deus. E nós sabemos, irmãos, que Deus é amor e que Ele nos ama assim com um amor incondicional. Então, o amor de Deus, Ele perdoa,
Ele transforma e Ele salva. E eu creio assim que essa parábola, ela mexeu profundamente com o coração daquele homem, não é? Por quê? Porque ela refletia justamente as atitudes de cada um deles, as atitudes dele e as atitudes da mulher. Então o Senhor comparou a atitude de ambos através dessa parábola. E eu creio assim também que o homem, ele aprendeu uma grande lição. Por quê? Porque tudo o que ele não fez, a mulher o fez e o fez com muito amor. Então, Jesus, ele usou essa ocasião para ensinar sobre o amor, sobre a fé e sobre o perdão. E aqui no versículo 48 fala assim: e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Está vendo? Jesus aqui, ele não disse assim para a mulher, olha, obrigado assim pela sua adoração extravagante. Jesus, ele não exaltou a mulher, ele não exaltou a atitude dela, não é? E por quê? Ele simplesmente disse a ela, não é? Perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque a mulher, ela entrou ali aflita, cansada, sobrecarregada, carregando assim o pesado fardo do pecado. E o que Jesus fez? Jesus a perdoou, seu pesado fardo, ele ficou depositado ali, aos pés de Jesus. Então o Senhor, como eu disse, ele vê as intenções que estão no nosso coração. Normalmente nós olhamos para a pessoa e nós vemos o exterior, mas nós não sabemos o que se passa dentro do coração. Mas o Senhor não. O Senhor, ele não olha a nossa aparência, ele sonda o nosso coração, ele vê as intenções que estão no coração. E lá em Mateus 11, 28, a palavra diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, os que estão tristes, os que estão desiludidos, deprimidos, oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor não diz, né, vinde um ou vinde o outro, não, ele diz, vinde a todos os que precisam de mim, e eu vos aliviarei. E aqui no versículo 49 fala, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então nós vemos aqui, né, a tua fé te salvou. A salvação, irmãos, ela é de graça pela fé. Deus, ele quer salvar a todos, seja o pretensioso fariseu ou a pecadora desprezada. Então Jesus, ele quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos, não é? Irmãos, como o pastor disse outro dia, que Jesus, muitas vezes, não pode fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele não pode passar por sobre a sua palavra. A palavra diz que ele vela sobre a palavra, ele cuida, ele protege a palavra. Então Jesus, ele quer salvar a todos, mas se a pessoa não quer ficar enquadrada na palavra de Deus, muitas vezes não aceita tudo o que diz na palavra, aceita só o que lhe é conveniente, como o Senhor pode salvar essa pessoa? Ele não vai passar por cima da sua palavra. Então, muitas vezes, Jesus, ele quer salvar a todos, mas muitas pessoas não querem ser salvas. E aqui ele fala também, vai-te em paz. Então, nós vemos assim, que Jesus, ele a despediu, assim, com sua doce paz. Irmãos, o que o Espírito Santo assim nos mostra, nos revela nesse texto, não é? É que nós devemos convidar Jesus para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, para fazer morada no nosso coração e depois adorá-lo assim de todo o coração, não somente com palavras, dizer Senhor, eu te amo, mas sim amá-lo nas atitudes, obedecendo a sua palavra, fazendo tudo o que a palavra diz que pode e o que não pode fazer. E principalmente, irmãos, querer sempre ouvir o que ele tem a nos dizer através da sua santa palavra. Por quê? Porque é assim que nós alcançaremos as bênçãos.
Nós vimos assim que a mulher, ela nada pediu, mas o Senhor, como eu disse, é aquele que sonda mente e coração. E vendo assim a necessidade dela, tudo lhe concedeu. E para terminar, irmãos, vamos ver o que fala o Salmo 95, 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas na sua mão. Está vendo? Ele é o nosso Deus. Nós, o povo que Ele guia, o rebanho o qual Ele cuida. Então, por isso, irmãos, busque-o. Busque-o de todo o coração, porque Ele pode resolver os seus problemas. Busque-o, porque Ele atende a sua oração. Busque-o, porque é certeza que Ele se importa com a sua dor. Ele sempre deseja o melhor para você. E busque-o principalmente, porque é certeza que Ele vai transformar a sua vida. Então, irmãos, que nós possamos, aprender através assim desse texto, que ainda que sejam muitos os pecados, maior é o amor de Deus, que enviou o seu único Filho, para que aquele que nele deposite a sua fé seja salvo e viva em paz. Que possamos, irmãos, ter sempre assim um coração, uma verdadeira adoração ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.